que o Senhor confirmará a promessa que fez, me dizendo: se os seus filhos guardarem o seu caminho. Ou seja, Davi não era um homem segundo o coração de Deus. Nós não conhecemos Davi como um homem que era segundo o coração de Deus. Se era para os filhos dele andarem no caminho dele, era para os filhos dele também serem segundo o coração de Deus. O que quer dizer ser segundo o coração de Deus? Significa não errar? Não, Davi errou. Mas por que ele era um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi se importava mais em fazer a vontade de Deus, em agradar a Deus, do que em fazer aquilo que era bom para ele, na postura de rei. Davi, ele não fez um reinado pensando naquilo que ia enriquecer ele, naquilo que ia beneficiar ele. E todos os momentos que ele se desviou do caminho, ele foi muito pronto em voltar. Ele não se desgarrou. Davi, ele não deixou de viver a promessa, porque toda vez que ele titubeava, porque Davi era um ser humano como qualquer um de nós, e nós, às vezes, não devemos, mas podemos vir a titubear na fé. Só que nós não podemos nos perder. Como a pastora Vivian disse aqui, durante essa semana ela precisava ouvir uma palavra porque ela estava tendenciosa a desistir. Mas, quando ela ouviu a palavra de Deus vindo a ela se lembrou da promessa. Perceba, quando você lembra da promessa, você lembra que mais vale agradar a Deus do que agradar a homens. Mais vale agradar a Deus do que às vezes agradar a si próprio. Amém. Quando você se lembra disso, quando você se lembra que a promessa é maior do que o sacrifício. Glória a Deus. Só que você precisa gravar isso na sua mente, no seu coração, senão quando o dia mal chega, meu querido, você vai abandonar. Senão quando o dia mal chega e você não tem isso guardado no seu coração, você se esquece e você não vive a promessa. Toda vez, será que toda vez nós vamos ver gerações que chegam perto de viver, mas se desviam no meio do caminho, mas se esquecem? É isso que eu quero que você grave: se esquecer, ser indiferente. Vamos para 1 Reis capítulo 11. Você está ouvindo aqui uma palavra que pode mudar a sua vida. Não porque sou eu que estou falando, não porque a pastora Vivian que está falando, não porque é qualquer pessoa que está falando, mas porque é a palavra de Deus. Será que nós não temos sido indiferentes com a palavra de Deus? Será que nós não temos ouvido bons conselhos, como os conselhos que Davi deu para o seu filho, e nós temos deixado passar, como Salomão fez? Olha o versículo 1 do capítulo 11. Você chegou lá? Diz assim a palavra do Senhor: além da filha do faraó Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações cujo Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não casem com elas, nem casem elas com vocês, pois perverteriam o coração de vocês para seguirem os seus deuses. A esta Salomão se apegou pelo amor. Deus tinha dado uma ordem no livro da lei, falando: olha, essas mulheres cananeias, essas mulheres estrangeiras, não se casem com elas, porque elas servem a outros deuses, que não o Deus de Israel. E elas muito provavelmente farão vocês se desviarem. Deus deixou escrito o que Davi mandou Salomão fazer. Vamos ver se vocês estão prestando atenção na palavra. O que Davi mandou Salomão fazer? Se apegar às instruções da palavra, aquilo que a Torá orientava. E o que Salomão fez? Não prestou atenção, não se atentou, não guardou o conselho do pai, não guardou as escrituras. E porque ele não fez isso, ele foi na contramão daquilo que a palavra de Deus orientava. E qual foi o resultado? Aí você vai ver que Salomão, de fato, como a Bíblia diz, ele se desviou. Ele fez em Israel muitos altares para vários deuses, para suas várias mulheres. Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas, cada uma de um lugar desse planeta. Pelo amor de Deus, hein? Olha, pastor Paulo, você que já é casado, cuidar de uma já não dá trabalho? Muito. Imagina o cara ter 1000 mulheres, ele tinha 1000 mulheres
noite, irmão. Você tem noção que é isso? Sabe? Ele fez algo assim e para cada uma dessas mulheres a Bíblia vai dizer que ele fez um altar para o Deus da terra delas. Então teve o Deus Baal, teve o Deus Moloque. Esse Deus Moloque era sacrificado o próprio filho. As mulheres que serviam a esse Deus, uma desses povos cananeus, esse Deus Moloque, ele era um Deus que ele se alimentava dos filhos das mulheres. Era sacrifício humano. Você tem noção do que Salomão fez? E no versículo 9, pula comigo para o versículo 9, diz que o Senhor se indignou contra Salomão, por ter desviado o seu coração do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. 2 vezes Deus apareceu para Salomão 2 vezes. Não foi só o conselho de Davi, não foi só as escrituras que deixavam expressas o que ele tinha que fazer. Deus apareceu para o camarada 2 vezes. Você tem noção do que é Deus aparecer diante de você para falar o que você tem que fazer e você falar, acho que eu vou fazer o que eu quero. Então faz. Sabe, a Bíblia diz que Deus se indignou com Salomão. Não é que Deus ficou chateado, não é que Deus ficou com raiva. Deus, ele se indignou, ele falou, não é possível. Não é possível. Será que Deus não está olhando para mim, para você hoje meio indignado, assim, tipo, não é possível. Eu invisto tanto na vida dessa pessoa, eu dou tanta oportunidade, eu mostro tanto o caminho. Será que é possível que... E olha só, versículo 11. Por isso o Senhor disse a Salomão, já que você procedeu assim e não guardou a minha aliança, nem os meus estatutos que eu lhe ordenei, vou tirar o reino de você e dá-lo a um de seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você estiver vivo, mas durante o reinado do seu filho. Todavia não tirarei o reino todo. Darei uma tribo ao seu filho, por amor a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, a quem eu escolhi. Olha como é interessante. Deus fala para Salomão, porque você procedeu desse jeito, eu vou tirar o reino de você. E mais, o seu filho, ele vai reinar menos do que você. Ele não vai reinar sobre todo Israel. Mas por amor a Davi. Então a gente vê aqui uma discrepância entre 2 pessoas. Uma que decidiu seguir conforme o coração de Deus, outra que decidiu não seguir conforme o coração de Deus. A pastora disse que homens maus atrapalham os sonhos e os projetos de Deus na vida de outras pessoas, mas eles não matam os sonhos e os projetos de Deus na vida de outras pessoas. O que Deus prometeu para Davi ia se cumprir. O que Deus prometeu para Davi ia se cumprir. Deus não se esqueceu do que ele prometeu para Davi, mesmo quando estava castigando Salomão. Só que perceba que Deus não fala, porque eu estou muito bravo com você, eu vou tirar o reino de você. Não, ele fala, porque você decidiu proceder desse jeito. Então isso vai acontecer. Rapaz do céu. Sai daí. E a gente vai ver que o filho de Salomão, Roboão, vai assumir o trono, vai dar tudo errado, vai um outro rapaz chamado Jeroboão assumir, e aí historicamente a gente vê o reino de Israel se dividindo em 2, os reinos do sul e os reinos do norte. No reino do norte você tem 10 tribos, no reino do sul você tem uma tribo, a tribo de Judá. E o filho de Salomão vai assumir o trono só sobre essa uma tribo, a tribo de Judá. Sabe, Roboão vai fazer tudo errado, o rei de Israel vai fazer tudo errado, você vai ver uma sequência de reis fazendo tudo errado. Tudo errado. Só lá no capítulo 17 de 2 Reis, a gente está em 1 Reis, tá bom? 1 Reis. Sabe quando a gente vai ter um rei que vai olhar para os estatutos do Senhor com carinho de novo? Em 2 Reis, capítulo 17, você vai ter todo o livro de 1 Reis, você vai ter 16 capítulos de 2 Reis, e você não vai ter um rei que preste. E o que acontecia naquela época? No reino de Israel, reino do norte, Deus levantava uma pessoa e falava assim para essa pessoa, falava para o camarada, olha, vai lá
eu vou tirar esse rei que está lá, você vai se tornar o rei, faz o negócio do jeito que eu estou te falando, que vai dar tudo certo. O camarada subia ao trono, como Deus havia prometido, e o que ele fazia, pastor Paulo? Tudo errado. Tudo errado. Ele desobedecia. Ele trazia ainda mais ídolos para o povo de Israel. Sabe que esses ídolos, muitas pessoas pensam apenas em imagens. Mas será que você não tem construído imagens no seu coração de coisas que têm sido mais importantes para você do que Deus? Pare de pensar só na imagem física. Será que lugares que você frequenta não têm sido mais importantes para você do que fazer a vontade de Deus? Será que decisões da sua vida não têm sido mais importantes do que fazer a vontade de Deus? Quanto mais você quer perder, quanto mais você quer ver as coisas dando errado, quanto mais você quer ver as coisas indo ao contrário do bem-sucedido, que é o mal-sucedido, por causa da indiferença com a palavra de Deus. Sabe, queridos, o pecado de Adão foi o pecado da indiferença. Porque Deus tinha dado uma ordem explícita e ele simplesmente não ligou. Sabe o que o dicionário diz para nós sobre indiferença? Falta de interesse, falta de atenção, ausência de interesse, ou falta de resposta a uma ordem. Estado de uma pessoa a quem tão pouco importa uma coisa. Ausência de sentimentos fortes em relação a algo ou alguém. Sentimento de superioridade, arrogante em relação a algo ou alguém. Indiferença é você saber de uma coisa e você simplesmente não ligar para isso. Eu, como um estudante de Direito, uma das coisas mais interessantes que eu aprendi logo no primeiro ano é que se você for preso, se qualquer coisa na justiça acontecer com você e você tiver que responder por isso, e você falar, eu não sabia da lei, não vai colar essa desculpa para o juiz. O juiz vai mandar você ser preso, vai mandar você pagar multa, vai mandar tudo acontecer conforme for, porque ninguém pode alegar ignorância da lei. Por quê? Porque é só você dar um Google, porque é só você ir numa biblioteca, vamos ser mais arcaico, né? Vamos falar assim, é só você ir numa biblioteca que você tem acesso à legislação do Brasil. Você tem acesso. Aleluia. Você tem na sua frente o acesso. Amém. A todas as instruções para dar certo. Nós não podemos alegar que não conhecemos. O próprio apóstolo Paulo fala, olha, antes nós não conhecíamos, mas Jesus veio e revelou o Pai, então ninguém pode alegar ignorância disso, porque Jesus veio para revelar o Pai. Amém. Jesus trouxe à tona aquilo que estava escondido. E se estava escondido e ele trouxe à tona, acabou. Não tem mais como falar que você não conhece, que você não sabe. Por isso que Paulo chama a atenção e fala, olha, não sejam crianças imaturas da fé, mas discernam as coisas espiritualmente. É tempo de nós abandonarmos a meninice espiritual. Isso aí. Se nós queremos viver a promessa, e todos aqui, quando eu falei, responderam que querem viver a promessa, que querem viver o que Deus tem para nós. Mas será que nós estamos dispostos a nos desvincularmos das coisas que têm nos afastado da promessa? Queridos, não há mais muito tempo. As pessoas pensam que tem muito tempo ainda. Eu falava ainda com os jovens ontem a respeito disso. Eu também usei um texto de Reis, porque meditei nos livros dos Reis a semana inteira. E pude perceber que a Bíblia fala que Deus levantava o camarada, falava para ele o que ele tinha que fazer, mas ele não fazia. Ele adorava outros deuses, e aí se levantava uma nação, vinha e destruía o reino daquele cara. Mas um rei, no capítulo 22 de 2 Reis, e eu quero que você vá lá comigo. Um rei decidiu fazer as coisas de acordo com o que Deus tinha ordenado. Se você observar todo o começo de capítulo de Reis, você vai ver que Deus fala assim, ou o escritor falava assim, tal pessoa tinha não sei quantos anos quando começou a reinar e fez ou não fez o que era agradável aos olhos do Senhor. Só que em todo momento você até tinha reis que a Bíblia fala, eles fizeram o que agradava ao Senhor, mas não com interesse de coração. Ou fez o que agradava ao Senhor, mas não como Davi.
Então você até tinha reis que simpatizavam com Deus, mas que não destruíam os altares dos outros ídolos e que não faziam as coisas com entrega total. Jesus ele trouxe o entendimento de que o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. O que é com toda a força e com todo o entendimento? Com toda a entrega. Deus mediu esforços por você? Ele não entregou tudo dele por você? Amém. Então por que nós não estamos sendo dispostos a entregar tudo por ele? Porque nós achamos muito duro da parte de Deus quando ele levanta um profeta no nosso meio para dizer: ei, entregue-se completamente. Por que nós achamos isso uma carga pesada demais? Por que nós até nos chateamos quando Deus nos lembra de que temos uma aliança com Ele e que precisamos honrar essa aliança? Ou você acha que a aliança que nós temos com Deus é só pegar o cálice aqui bonitinho no último domingo do mês, tomar e lembrar que Jesus era muito bom, muito maravilhoso? Uma aliança exige compromisso das duas partes, queridos. E vai dizer lá em 2 Reis, capítulo 22, Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém, o reinado mais longo que teve depois de Davi. A mãe dele se chamava Gedida, e era filha de Adaías, de Boscate. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou, nem para a direita, nem para a esquerda. Depois de tanto tempo, nós temos um rei que Deus fala: esse agiu como Davi, esse foi segundo o meu coração, esse não se desviou, nem para a direita, nem para a esquerda. No 10º ano, versículo 3, no 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Sofá, filho de Azazias, à casa do Senhor, dizendo: vá pedir ao sumo sacerdote Ilquias que conte o dinheiro que foi trazido à casa do Senhor, o qual os guardas da porta juntaram do povo. Pula comigo para o versículo 8. Então ele mandou falar com Ilquias, que era o sacerdote, e vai acontecer uma coisa muito curiosa com esse Ilquias agora no versículo 8. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao escrivão Sofá: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Então o escrivão Safã foi falar com o rei, e lhe deu um relatório dizendo: os servos contaram o dinheiro que estava na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigiam a obra, e tem seu encargo na casa do Senhor. Depois o escrivão Safã anunciou ao rei o sacerdote Ilquias: o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã leu diante do rei. Algumas coisas me chamam a atenção. Primeiro, Ilquias fala: achei o livro do Senhor. Pergunta: você acha uma coisa que está exposta? Você só acha uma coisa que está escondida. Davi, antes de morrer, ele falou: olha, guarda, trata com carinho, cuida, zela pelos mandamentos. E onde é que estava o livro da lei? O que o povo de Israel fez com os mandamentos do Senhor? Eles estavam lá, jogados, esquecidos, largados dentro do templo. De forma que o oficial, quando chega para ele: olha, acharam um livro aqui. A galera não sabia mais nem o que era a lei de Deus. Eles não sabiam mais nem do que se tratava. Achou um livro lá no meio dos escombros, como se fosse uma coisa assim, sabe? A palavra que podia mudar a história daquela nação, que foi ordenado para que fosse zelado, guardado, estava esquecida. Isso não te diz alguma coisa sobre os tempos atuais? Sabe por que as pessoas não estão vivendo a promessa? Sabe por que a gente vive uma geração com tantos problemas nas mais diversas áreas? Porque se esqueceram da palavra da verdade. Porque semelhante a essa época, a palavra está escondida. Ou muitas vezes a palavra até está aberta lá na mesa da sua casa, mas com poeira em cima. Porque não se tem amor, não se tem zelo, não se tem apreço pela palavra de Deus. E Josias, no versículo 11,
Ele vai dizer que quando ele ouviu as palavras do livro da lei, o rei rasgou as suas roupas. Então deu ordens a Ilquias, o sacerdote, e a Aicã, seu filho: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por toda Judá, a respeito das palavras deste livro que foram encontradas, porque é grande o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porque nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, e não fizeram segundo o que está escrito nele. Sabe, queridos, o que me chama muita atenção é que o rei, ele sequer sabia o que estava escrito no livro, e quando ele ouve, ele fala: meu Deus, a gente estava fazendo tudo errado. E você vai ver no versículo 23, Josias, sendo o rei, que ia renovar a aliança de Israel com Deus. No versículo 23, você vai ver Josias mandando o povo voltar a comemorar a Páscoa. A Páscoa era o povo de Israel olhando para trás e lembrando que Deus tinha libertado eles dos egípcios e tinha levado eles de volta para a terra deles. O povo de Israel tinha se esquecido de tudo que Deus tinha feito. O povo de Israel tinha se esquecido o quanto Deus tinha sido bom com eles até então. O povo de Israel tinha se esquecido daquilo que Davi tinha feito. Decisões erradas te levam para o lugar errado. Decisões acertadas te levam ao lugar da promessa. Amém. Decisões erradas fazem você, mesmo estando no lugar da promessa, não viver a promessa. O povo de Israel estava no lugar da promessa, mas estava vivendo totalmente apático à promessa, porque não cumpria aquilo que Deus estava falando. Até no domingo passado, eu falava com as crianças a respeito do povo de Israel e dizia: todas as vezes que o povo de Israel se via perto de Deus, as coisas davam certo, crianças. Todas as vezes que o povo de Israel se via longe de Deus, as coisas davam errado. É simples assim. É simples. Como diz Thales Roberto, a gente aqui complica tudo. Quer sucesso na sua vida? Quer viver a promessa? Deus um dia levantou um profeta que apontou o dedo assim para você e disse: você é um potencial na mão de Deus, Deus tem uma obra na sua vida, desde o ventre da sua mãe Ele te escolheu, enfim, e disse coisas maravilhosas ao seu respeito. Quer viver essas coisas maravilhosas que Deus prometeu? Dê atenção aos conselhos de Deus. Aleluia. Pare de fazer semelhante aos reis de Israel. Eu li esses textos e eu aconselho que você leia inteiro o livro de 1ª e 2ª Reis. Vai ser uma leitura maravilhosa para você, porque você vai ver que hoje nós vemos líderes iguais aos reis de Israel. Nós vemos crentes iguais ao povo de Israel. Até simpatizavam com Deus. Nossa, Deus é legal mesmo, né? Mas esqueceram da essência da adoração. Deus não quer simpatizantes. Verdade. Deus quer servos fiéis. Amém. Olha para quem está do seu lado assim e fala assim: ó, você não é simpatizante do cristianismo. Você não é simpatizante do cristianismo. Você é cristão. Você é cristão. Ser cristão é ser um pequeno Cristo. É fazer as coisas de acordo com aquilo que Jesus fazia. É verdade. O povo de Israel não conseguia mais olhar para trás e identificar tudo que Deus tinha feito por eles. Será que você consegue olhar para trás e ver de quanta roubada Deus já te tirou? Será que você ainda tem sido grato quando olha para a história da sua vida e vê: nossa, Deus foi providencial. Eu estava num lugar de desgraça. Eu estava, meu Deus. Será que você olha para frente e entende que existe uma carreira que você precisa correr para chegar a algum lugar? No texto de Coríntios 9, diz 1 Coríntios capítulo 9, que a pastora Bíblia leu, Paulo no final vai dizer: olha, eu não corro como alguém que corre sem alvo, mas eu corro sabendo que se um atleta que está lutando por uma coroa corruptível dá a vida dele por isso, quanto mais eu que corro por um prêmio que é eterno. Eu postei uma frase essa semana nos meus status do WhatsApp, justamente porque estava meditando aqui. Escolher fazer as coisas no caminho correto vai ser mais difícil e não vai te trazer resultados imediatos. Mas no final vai ser mais digno, vai ser mais proveitoso, vai ser maior, vai ser melhor e vai ser mais duradouro. Amém. A Bíblia vai dizer, no final, que não houve como Josias, nem antes, nem depois dele. Quer fazer história? Quer marcar a história? Faz as coisas de acordo com o que Deus está te orientando. Amém. E você vai marcar a história. Amém. Deus ele não vai te devolver o que você perdeu. Ele vai te dar algo novo.
Ele vai fazer melhor. Aleluia. Ele vai fazer melhor, de uma maneira que você ainda não viu, de uma maneira que você ainda não pode imaginar. Eu creio. Aleluia. Deus está fazendo uma coisa nova. Amém. Deus está trazendo novidade, como vaso na mão do oleiro. Ele desfaz e refaz de novo, do jeito dele. Amém. Nós só precisamos estar sensíveis à voz do Espírito dele. Amém, amém. Amém? Amém. Você está pegando o que eu estou falando aqui? Amém. Viva o propósito. E o propósito, você precisa entender que ele não é uma decisão num dia e no dia seguinte você não precisa mais decidir por ele. Viver pelo propósito é decidir todos os dias viver no propósito. Fé é um estilo de vida. Fé é uma carreira que você precisa correr. Salomão, no final da vida dele, lá em Eclesiastes, ele vai dizer que ele viveu a vida dele como se ele tivesse esmurrado socos no ar. Percebe? Paulo disse que ele não corre como quem corre desferindo golpes no ar. Salomão disse, eu vivi como quem desfere socos no ar. Olha a discrepância de quem decide viver o propósito e quem decide viver a emoção, os sentimentos, as coisas que o momento está... Só se vive uma vez, eu preciso viver o agora, eu preciso fazer a minha vontade agora. Quem decide viver pela sua própria vontade, vive como quem desfere golpes no ar, ou seja, não tem sentido nenhum. Agora, quem vive de acordo com a vontade de Deus, quem é segundo o coração de Deus, quem faz como Ruth, quem faz como rei Josias, quem faz como rei Davi, quem faz como Jesus, Aleluia. quem nega a sua própria vontade, Amém. vive coisas extraordinárias. Oh, glória a Deus. Será que o sacrifício de Jesus é maior do que a recompensa dele hoje? Onde está Jesus? Assentado à direita de Deus Pai no trono. Será que o sacrifício dele ele trocaria? Será que ele voltaria atrás se ele pudesse? Não. Porque a própria Bíblia diz que Jesus resistiu pela alegria que lhe era proposta. Resista pela alegria que te é proposta. Amém. Porque a alegria que te é proposta Aleluia. é maior do que os desafios. Amém. Glória a Deus. Que se levantam. Amém, Você amém. não precisa fazer as coisas Glória a Deus, aleluia. Você não precisa aparecer. Amém. Deixe que a fumaça de Deus te esconda e que você viva os propósitos dele. Que você viva a promessa. Aleluia. Amém, amém. Quando eu entendo que eu sou fraco e que preciso de um Deus que é forte, porque Ele se aperfeiçoa nas minhas fraquezas, eu tiro a responsabilidade de mim e coloco a responsabilidade em Deus e falo, Deus, faz de mim o que o Senhor quer. Aleluia. Porque eu, por mim mesmo, não sei me portar. Glória a Deus. Eu preciso da Tua mão me conduzindo. Eu preciso da Tua mão me mostrando qual é o melhor caminho. Porque eu, com os meus olhos naturais, não consigo discernir. Amém. Mas eu, com os meus olhos espirituais, eu enxergo o futuro. Glória a Deus. Eu enxergo a promessa. Sabe por que eu não desisto dessa obra? Sabe por que nós continuamos falando a respeito desse propósito? Porque é um propósito. Porque não é uma ideia de um homem. Porque não é algo que foi estabelecido por homens. É algo que foi estabelecido no coração de Deus. O Evangelho, que traz luz à vida. E é por isso que nós não vamos desistir. É por isso que nós brigamos pela sua vida. É por isso que nós brigamos para que você continue nesse propósito, irmão. Porque nós queremos você chegando no resultado final. O personal trainer, a Karen pode dizer, ele vai dar uns puxão de orelha. O professor de autoescola, ele vai falar, viu, tá errado esse negócio aí, firme esse pé. Por quê? Porque ele quer que quando você tem que passar pela prova, para que ele quer que você chegue no resultado final. Deus quer que você chegue no resultado final. E por isso ele está te treinando no caminho. Então, em nome de Jesus, Salmos vai dizer para nós que mais vale um dia nos átrios do Senhor do que 1000 em outro lugar. Sabe o que é o átrio? O átrio era como se fosse uma antessala onde ficava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era onde estava a presença do Senhor. E o átrio ficava antes disso, uma antessala. Se estar perto da presença de Deus já vale mais do que estar 1000 dias em outro lugar, imagina hoje que o Espírito de Deus está dentro. Aleluia. De nós, e nós temos a presença. Glória a de Deus. nós. Amém. Nós estamos reunidos aqui na presença de Deus. Amém. E estar aqui vale muito mais do que estar com amigos, do que estar fazendo qualquer outra coisa que você possa imaginar. Glória a Deus. O resultado que decidir estar aqui nessa noite vai trazer para a sua vida não está escrito. Não está escrito. Em nome de Jesus, você vai chegar, vai ficar e vai viver
a promessa. Em Amém. nome de Jesus. Obrigado.